O filho se sentou à mesa novamente, com a cara emburrada, olhando o prato que a mãe com tanto carinho havia preparado. Ele reclamou, disse que estava sem gosto, que não aguentava mais comer sempre a mesma coisa. A mãe abaixou os olhos em silêncio, sentindo seu coração apertar, mas mesmo assim sorriu e pediu desculpas, dizendo que iria tentar fazer melhor. No dia seguinte, o pai assistia a cena em silêncio, com um olhar triste. O filho largou o prato, foi para o quarto e trancou a porta. Passou o resto da noite jogando no celular e ignorando as chamadas para o jantar. No dia seguinte acordou atrasado, desceu correndo e não viu a mãe à mesa. No lugar dela, havia apenas um bilhete escrito com letras tremidas: filho, hoje você vai precisar se virar sozinho, desculpe pela comida ruim. O filho revirou os olhos, pegou o celular e saiu de casa sem tomar café. No meio do caminho, seu estômago começou a doer. Ele entrou em uma padaria, pediu algo simples, mas não tinha dinheiro suficiente. Tentou ligar para a mãe, mas o telefone caiu direto na caixa postal. Irritado, foi para a escola reclamando de tudo e de todos. Mas quando chegou em casa, encontrou a casa silenciosa, vazia, nenhuma panela no fogão, nenhum cheiro no ar. Procurou pela mãe em todos os cômodos e não encontrou ninguém. No fim da tarde, o pai chegou e deu a notícia. A mãe havia sido internada, passou mal no trabalho, desmaiou e estava no hospital. O filho sentiu o chão sumir sob seus pés, correu para o hospital, viu a mãe deitada com tubos e fios por todo o corpo, e ali, pela primeira vez em muito tempo, ele chorou como uma criança. Abraçou a mão dela, pediu perdão por tudo, por cada reclamação, por cada prato desprezado, por cada palavra dura. A mãe acordou lentamente com um sorriso fraco no rosto e disse: filho, eu só queria te alimentar com amor. No dia seguinte, a mãe já não podia cozinhar. O filho acordou mais cedo, preparou o café, do jeito que lembrava, sentou à mesa sozinho e sentiu o vazio do que sempre teve, mas nunca valorizou. Com o passar dos dias, passou a cuidar dela, preparar refeições simples, arrumar a casa, e aos poucos entendeu o quanto era difícil manter tudo funcionando, o quanto sua mãe havia se sacrificado por ele. Um dia foi até o hospital onde ela fazia exames, e a esperou com um presente, uma pequena carta escrita com suas próprias mãos, dizendo: mãe, agora eu sei o sabor do amor verdadeiro, e não é o tempero que faz a comida, é o coração de quem a prepara. A mãe chorou, o abraçou e disse: você aprendeu a maior lição da sua vida naquele dia. Eles jantaram juntos, algo simples, arroz, feijão e ovo, mas para o filho era o prato mais saboroso do mundo, porque agora ele entendia o valor de cada grão, cada gesto, cada cuidado. O tempo passou, e toda vez que sentava à mesa, o filho se lembrava da lição da humildade e da gratidão, e prometeu que um dia ensinaria o mesmo aos seus filhos, para que nunca cometessem o mesmo erro, para que sempre dessem valor antes que fosse tarde demais. Anos depois, já adulto, o filho se tornara um homem gentil, dedicado. Sempre fazia questão de cozinhar para a mãe, mesmo quando ela dizia que não precisava, porque agora ele sabia que cuidar de quem se ama é um privilégio, não um fardo. Ele levava flores para ela no domingo, ajudava nas tarefas da casa, e sempre lembrava da noite em que encontrou o bilhete solitário sobre a mesa e entendeu o verdadeiro significado do amor de uma mãe. E foi assim que ele aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Anos se passaram, o filho cresceu, tornou-se pai, agora com 2 filhos pequenos, uma menina de 6 anos e um menino de 9. Todos os dias ele fazia questão de preparar o café da manhã da família, mesmo depois de um longo turno de trabalho. Dizia a si mesmo que isso era uma forma de honrar a mãe que ainda estava viva, mas já bem mais frágil. Os filhos às vezes reclamavam da comida, pediam hambúrguer em vez de arroz, suco de caixinha em vez de frutas, e o pai, com paciência, explicava como sua mãe havia lhe ensinado que comida feita em casa com carinho é mais que alimento, é cuidado. Certa manhã, sua filha empurrou o prato, reclamando que não gostava de ovo cozido. O pai não brigou, apenas contou uma história sem nomes, apenas fatos. Ele falou de uma mulher que passou anos acordando cedo, preparando comida, lavando roupa, cuidando da casa e sendo ignorada. Falou de um filho que demorou demais para entender o quanto era amado. A menina ouviu em silêncio, comeu o ovo com os olhos marejados, e ao final pediu desculpas. O pai sorriu e a abraçou, dizendo que o importante era aprender antes que a vida ensinasse do jeito mais difícil. Naquela noite, o pai levou os filhos para visitar a avó. Ela agora andava devagar, precisava de apoio para subir degraus, mas seu sorriso ainda era o mesmo quando viu os netos. Correu com o coração, mesmo que as pernas não permitissem.
abraçou os dois com força, ofereceu doces que havia guardado especialmente para eles, e perguntou se estavam comendo direito. A neta disse sim, vovó. Mesmo quando eu não gosto, eu como, porque tem amor dentro da comida. O pai se virou emocionado, segurando as lágrimas, e naquele momento, sentiu que havia quebrado o ciclo de ingratidão que havia marcado sua juventude. Os dias passaram, a avó ficou mais fraca, já não conseguia cozinhar nem levantar da cama, mas o filho estava sempre por perto. Fazia sopas, levava flores, colocava música baixinha ao lado da cama e contava histórias do tempo de infância. A mãe sorria, mesmo com a voz fraca. Dizia: "Você aprendeu, filho. Você aprendeu, e isso é tudo que importa." No último aniversário da avó, ele reuniu a família inteira, fez questão de cozinhar o prato preferido dela, e durante o jantar levantou-se e contou para todos a história do bilhete sobre a mesa e de como aquela manhã havia mudado sua vida. Todos ouviram em silêncio. Alguns choraram, outros aplaudiram, e os filhos pequenos abraçaram a avó dizendo: "Vovó, você é nossa heroína Dias." Depois a avó partiu em paz enquanto dormia, segurando uma foto do filho ainda criança. Os netos choraram, mas o pai disse com firmeza: "Ela foi em paz, porque sabia que deixou amor aqui. Amor de verdade não se perde, ele passa adiante." Foi então que o filho tomou uma decisão, vendeu o carro, trocou de emprego, abriu um pequeno restaurante com o nome Sabedoria de Mãe. Servia pratos simples, arroz, feijão, carne e ovo, e sobremesas que lembravam os domingos em família. Na entrada uma placa dizia: "Aqui se serve comida com lembrança de casa." Todas as manhãs antes de abrir, ele acendia uma vela, ao lado da foto da mãe, e dizia: "Hoje vou fazer tudo com amor, como você me ensinou." O restaurante virou sucesso, não por causa do luxo, mas por causa do sentimento. Logo clientes vinham de longe, famílias inteiras, idosos sozinhos, crianças chorando ao comer algo que lembrava a infância. Cada prato era servido com uma pequena frase no guardanapo. Frases como: "Valorize enquanto há tempo, ame antes que falte, aprenda com quem te ama um dia." Um jornalista veio entrevistar o dono do restaurante, perguntando de onde vinha tanta inspiração. O homem mostrou o bilhete original da mãe emoldurado atrás do balcão. "Hoje você vai precisar se virar sozinho. Desculpe pela comida ruim." O jornalista ficou em silêncio. Tirou uma foto e escreveu uma matéria que viralizou na internet. O restaurante virou símbolo de afeto, virou cenário de documentário, de livro de música, e ele dizia sempre: "Não faço isso por fama, faço por gratidão. E se um dia eu partir, quero que meus filhos continuem lembrando que amor é o melhor tempero que existe." No último capítulo dessa história, o filho, agora já idoso, senta-se com o neto em um banco da praça. Entrega a ele um pequeno caderno com receitas e histórias. Cada página tem o nome de uma lição. A primeira, diz o filho, reclamou da comida da mãe, mas no dia seguinte aprendeu uma lição que nunca vai esquecer, e agora cabe ao neto continuar. O restaurante Sabedoria de Mãe se tornou ponto de encontro de gerações. Pessoas de todos os lugares vinham, não apenas pela comida, mas pelas histórias. Cada prato trazia consigo uma lembrança, uma memória, um sentimento. O filho, agora idoso, continuava firme atendendo os clientes, com o mesmo carinho de sempre, mas já sentia o peso dos anos. As mãos tremiam, os passos eram lentos. Mesmo assim, todos os dias ele acordava antes do sol, preparava os ingredientes, colocava a música que a mãe gostava e acendia a vela junto à sua foto. O neto, agora crescido, estudava gastronomia e passava cada vez mais tempo com o avô, aprendendo cada receita, cada segredo, cada lição de vida. Um dia, o avô lhe entregou uma caixa velha de madeira. Dentro dela estavam cartas, fotografias e o bilhete original, escrito pela mãe décadas antes. O neto segurou o papel com cuidado, sentindo o coração apertado, e perguntou com a voz embargada: "Você nunca se esqueceu disso, né?" O avô sorriu com lágrimas nos olhos, algumas dores. "A gente transforma em força, meu filho, e essa virou meu combustível por toda a vida." Dias depois, o avô adoeceu, ficou internado por semanas. O neto então assumiu o restaurante sozinho, não quis mudar nada, manteve o cardápio, os horários, os bilhetes nos guardanapos e até a vela acesa ao lado da foto. Os clientes notaram a ausência do velho cozinheiro e perguntavam por ele. O neto dizia com orgulho: "Ele me ensinou tudo o que sei e logo estará de volta." Mas o tempo passava e o avô piorava. O neto levava comida para ele no hospital, as mesmas receitas que aprendera com ele. E ao ver o avô, provar um pedaço e sorrir, entendeu? O que era continuar um legado numa noite chuvosa. O avô pediu para ver o neto a sós, entregou-lhe o avental antigo,
manchado pelo tempo, e disse: prometa que vai continuar com tudo que aprendeu. Não é só sobre comida, é sobre amor, é sobre presença. O neto prometeu, e no dia seguinte, o avô partiu em paz nos braços do neto. O restaurante fechou por 7 dias em luto, e quando reabriu estava diferente. Não maior nem mais moderno, mas cheio de fotos nas paredes, mostrando momentos do passado. A mãe, o filho, e agora, o neto. Todos conectados por amor e dedicação. E alimento. O neto criou uma nova ala do restaurante, chamada Memória de Vó, onde servia pratos que os clientes sugeriam, pratos que suas próprias avós faziam. E junto de cada refeição, vinha uma cartinha com o nome da avó e uma pequena história. O local virou tradição, saiu em jornais, documentários e programas de TV, e o neto dizia sempre: não é um restaurante. É um altar para quem nos alimentou com a alma uma noite. Uma jovem mãe entrou com seu filho pequeno. O menino reclamava da comida, empurrava o prato e fazia birra. O neto se aproximou, sentou ao lado e contou a mesma história que seu avô havia contado a ele. E o menino calou-se e comeu tudo, e ao final abraçou a mãe, dizendo: desculpa, mamãe, eu te amo. O neto então foi até os fundos, abriu uma nova caixa de receitas e escreveu mais uma lição aprendida. Naquele lugar onde cada garfada era uma memória, e cada lágrima, uma homenagem ao amor que nunca morre. O tempo passou, o restaurante cresceu, novos funcionários chegaram, mas a essência continuava a mesma: o aroma do feijão cozinhando cedo, o rádio tocando músicas antigas, a vela acesa e o velho bilhete, ainda emoldurado, ali no balcão como um lembrete para todos que entrassem ali, que às vezes só entendemos o valor das coisas quando elas nos faltam, e que nunca é tarde para amar com mais gratidão. O neto teve filhos e ensinou a eles, como seu avô havia feito com ele, e assim, geração após geração, a lição nunca foi esquecida. O filho que um dia reclamou da comida da mãe deu início a uma corrente de amor que atravessou o tempo e mudou a vida de centenas de pessoas. E no fim, quando o neto, já idoso, se sentava na varanda do restaurante e via seus netos ajudando na cozinha, ele sabia que havia cumprido sua missão e que o verdadeiro sabor da vida está nas coisas simples, feitas com o coração.